Trai? E essa pergunta automaticamente gera uma resposta. Para muitas pessoas, quem ama é inadmissível trair. Então, automaticamente as pessoas já falam não. Quem ama não trai. Se eu amasse, eu não trairia. E eu quero trazer nessa manhã uma reflexão muito forte, muito poderosa, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração acerca de Pedro. E quantos aqui conhecem essa história, né? De Pedro. Eu quero que, se alguém tiver com a Bíblia em mãos, abram em João 21, versículo 15. É uma conversa, na verdade, que Jesus teve com Pedro. E nessa conversa, Jesus o indaga acerca do amor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: filho de João, você me ama mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe respondeu: apacenta os meus cordeiros. Jesus pela segunda vez perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro respondeu: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus lhe perguntou: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro se entristeceu pela terceira vez, Jesus perguntando a ele se o amava. E ele responde: tu sabes de todas as coisas. Sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Talvez você esteja até se perguntando, seria necessário Jesus perguntar a Pedro 3 vezes se Pedro o amava? Acredito que não, né? Até porque Pedro já tinha afirmado que amava Jesus. E na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro se realmente Pedro o amava, Pedro se entristece. E naquele momento, Pedro nem ele mesmo tem certeza. Nossa, ele é o Deus, ele sabe de todas as coisas. E por que ele está perguntando 3 vezes se eu amo? Eu já afirmei as 2 vezes que eu amo. E pela terceira vez, quando Jesus ele pergunta para Pedro se Pedro amava, Pedro se entristece. Por que Pedro se entristeceu? Porque nem ele mesmo tinha certeza do coração dele. Nem ele mesmo saberia que aquelas palavras a qual ele proferia era verdade. E talvez a nossa inteireza, a nossa intenção do coração seja até boa. Bom dia, estou falando sobre o tema de hoje é quem ama trai. E o Espírito Santo trouxe nessa manhã sobre Pedro, que está lá em João 21, a partir do versículo 15. E quando Jesus ele pergunta para Pedro quem ama trai, Jesus pergunta por 3 vezes e na terceira vez Pedro se entristece. E naquele momento, quando Jesus ele pergunta para Pedro pela terceira vez, ele não queria ouvir de Pedro se Pedro o amava realmente, mas ele queria mostrar para Pedro que talvez as palavras que estavam saindo do coração de Pedro não estava sendo tão intencional quanto as palavras. E logo depois, quando Jesus o indaga, você me ama? Ele pede para Pedro cuidar das ovelhas dele. Primeiro, eu não sei fixar o comentário. Ah, tá, aqui, fixar comentário, pronto. Então, na primeira vez, quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama mais do que as outras pessoas, Jesus não estava querendo fazer uma competição naquele momento. Mas Jesus sabia que para Pedro apacentar as ovelhas dele, Pedro deveria ter certeza do amor ao Senhor.
E amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento. E quando Pedro se entristece ao Jesus perguntar pela terceira vez se ele o amava, na verdade Jesus estava querendo saber se realmente o coração de Pedro estava nele. Mas talvez Pedro não sabia que o coração dele tinha tanto interesse quanto as palavras dele. E talvez eu e você esteja assim como Pedro, dizendo para Deus que o ama, dizendo para Deus que fazemos tudo por ele, mas traímos ele com as nossas atitudes. E quando as pessoas falam, quem ama não trai, elas estão mentindo, porque Deus é especialista em traição. Ele é o único que pode falar sobre o assunto, porque ele foi traído várias vezes, desde o Éden até Apocalipse. A Bíblia vai dizer sobre as traições que Deus teve. Então ele é o único que entende sobre a traição e ele é o único que pode curar essa traição. Muitas pessoas falam que a dor da traição ela se assemelha ao luto, e realmente é uma morte. Quando você coloca a expectativa no outro, quando você confia no outro, seja ele marido, filho, amigo, quem seja que você se relacione, e essa pessoa venha te trair, automaticamente existe uma morte naquele relacionamento. Existe um luto das suas expectativas, daquilo que você prospectou naquela pessoa. Poxa, eu confiava tanto nela, eu abri tanto a minha vida para ela, eu dividi a minha intimidade para essa pessoa e ela me traiu. Então imagine só você traindo Jesus muitas vezes com as suas atitudes, né? Como é que eu vou trair Jesus, Michele? Como assim? Jesus é o ar que eu respiro, ele é tudo para mim. Nossa, que palavra forte, né? Sim, é muito forte, mas quantas vezes a gente traz Jesus com as nossas negligências? Quantas vezes a gente traz Jesus não priorizando a Ele? Quantas vezes a gente diz que ama Jesus, mas as nossas atitudes são totalmente diferentes? A gente não prioriza Ele, a gente não obedece os mandamentos dEle. E é muito interessante isso, porque quando as pessoas dizem que não perdoa a traição, eu não perdoo traição, quem trai é um mau caráter, quem trai é uma pessoa que não tem uma boa índole. E quantas vezes eu estou falando aqui para pessoas que se casaram, namoraram e falaram que nunca ia perdoar uma traição de seu cônjuge, de seu namorado, de seu noivo. Mas antes de você assumir esse casamento, antes de você assumir esse namoro, você passou pela mão de outras pessoas. Você teve a digital de outros homens, de outras mulheres. E você automaticamente já traiu a Deus, porque antes de eu ser fiel ao meu marido, antes de eu ser fiel à pessoa que convive comigo, eu tenho que ser fiel a Deus. Então, se eu, Michele, se você que está me assistindo não é fiel a Deus, você não consegue ser fiel a mais ninguém. Então, automaticamente, já existe uma traição aí. E a Bíblia vai dizer que tudo que o homem semear, ele mesmo colherá. Então, como é que eu entro numa relação que eu já vim de outros relacionamentos e eu quero fidelidade? Não existe isso, não tem cabimento isso. Então, muitas vezes a gente profere palavras que o nosso coração, a nossa interesse, as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente está falando. Então, quem ama trai. Então, é um tema muito interessante a gente parar para refletir sobre isso. Porque Jesus ele estava perguntando para Pedro naquele momento se Pedro realmente o amava. Mas o que Jesus queria que Pedro entendesse era sobre o ministério que Pedro iria assumir após a ressuscitação dele. Porque Pedro ele caminha com Jesus durante 3 anos. E após esses 3 anos que Pedro apacenta as ovelhas, após esses 3 anos que Pedro entende sobre o ministério, Pedro chegou a negar Jesus, Pedro chegou a dizer que não conhecia o mestre. Após ele dizer que morreria, que daria vida por ele, após ele afirmar 3 vezes, se entristecer, e depois disso ele negou Jesus por 3 vezes. Ele teve medo, ele disse que não conhecia Jesus.
E mesmo assim, Jesus continuou amando Pedro, tanto que Pedro ele foi um dos maiores, né, apóstolos após Cristo, que ganhou mais vidas, que anunciou os feitos de Jesus, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente fala de traição, é um tema muitas vezes polêmico, né? Porque muitas pessoas elas não entendem esse conceito sobre traição. Mas se eu não consigo ser fiel a Deus, se eu não consigo amar a Deus, eu não vou conseguir amar o meu próximo, eu não vou conseguir ser fiel ao meu próximo. Então, se eu não tenho fidelidade, se eu não tenho interesse naquilo que eu falo e as minhas atitudes são totalmente diferentes, eu estou traindo a pessoa que está convivendo comigo, eu estou traindo a pessoa que eu dei um voto de confiança a ela, né? E é interessante isso porque quando você gera expectativa, quando você gera esperança no outro, automaticamente, em algum momento, ou você vai trair essa pessoa ou ela vai te trair. Então, se eu não aprendo a ser fiel a Deus, aos princípios de Deus, se eu não aprendo a me relacionar de forma interesse, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que como uma noiva, ele vem buscar a gente de forma imaculada, ou seja, sem máculas. Então, se eu não entendo que eu tenho que me guardar, que eu tenho que me limpar, que eu tenho que andar em interesse com Deus, eu não vou poder morar ou desejar estar na eternidade. Então, é basicamente isso. E lá em 1 Coríntios 16, 22, se você tiver com a Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir. 1 Coríntios 16, 22. Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Em algumas traduções vai dizer que se você não ama o Senhor, seja maldito. Então imagine só, se eu não aprender a amar Deus, se eu não aprender a colocar Deus como prioridade na minha vida, Ele me considera como uma pessoa maldita. Ele me considera como uma pessoa infiel. Então, se eu entendo que eu preciso ser fiel a Deus primeiramente, se eu entendo que eu preciso me relacionar de forma íntegra diante de Deus, eu vou conseguir me relacionar com os demais relacionamentos, seja ele amizade, filhos, cônjuge, e a gente precisa de fato entender isso para que a gente não cobre do outro a fidelidade. Porque se eu não sou fiel a Deus, eu não posso cobrar o meu marido para ele ser fiel. Entende isso? Se eu não sou fiel a Deus, eu não posso cobrar da minha amizade, da minha amiga, para ela ser fiel a mim. Então é basicamente uma semeadura espontânea. Isso vai acontecer naturalmente a partir do momento que você conhece a verdadeira face de Deus. Então, se eu conheço a verdadeira face de Cristo, os meus relacionamentos serão espontâneos aqui na terra sobre fidelidade. Então, eu não preciso cobrar de alguém fidelidade quando eu sou fiel a Deus. Agora, quando eu sou infiel ao meu Deus, quando eu não amo Ele de todo o meu coração, quando eu não aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a inteireza do meu coração, eu vou ser infiel não só à minha relação mais íntima, que hoje é marido e mulher, mas eu vou ser infiel às minhas outras relações. Então, é muito interessante isso quando as pessoas elas afirmam que quem trai não tem caráter. E o que você me diz sobre Davi? Será que Davi ele era uma pessoa mau caráter? Porque Davi ele é considerado na Bíblia uma pessoa segundo o coração de Deus. Como assim? Uma pessoa mau caráter? Mas ele não traiu? Ele traiu o melhor amigo dele. Davi ele foi capaz de, além de trair, ele matou o amigo dele. Mas ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Contraditório isso, né? Então, muitas vezes a gente fala
com a nossa boca aquilo que não está no nosso coração, a inteireza do nosso coração. Então, quando Jesus ele pergunta por 3 vezes a Pedro, ele já sabia a resposta. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Tanto que o próprio Pedro, ele reconhece na 3ª vez. Ele não responde mais que ama a Deus, que ama Jesus. Ele fala, tu sabes de todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero que você reflita sobre isso. Sobre esse amor, sobre essa fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Você tem amado ao Senhor? Você tem aprendido a amar a Deus acima de todas as coisas? Para que os seus relacionamentos terrenos, para que os seus relacionamentos eles reflitam, você precisa primeiro estar conectado a Ele. E para que o Senhor libere sobre você aquela promessa, para que o Senhor confie em você aquilo que Ele já escreveu na sua vida, Ele precisa da sua fidelidade para que você caminhe e não negue a Ele em momento nenhum. Porque quando eu sou fiel a Deus, eu vou dizer, não, eu não nego ao Senhor. Eu não vou trocar os meus valores, os meus princípios. Eu não vou me corromper por qualquer coisa. Eu não vou cair em qualquer armadilha, porque muitas vezes, quando a gente tem carência, qualquer palavra soa bonita nos nossos ouvidos. Qualquer ambiente soa agradável às nossas vistas. Então, quando eu sou fiel a Deus, eu vou estar completa nele. Eu vou entender que os meus relacionamentos, eles vão fluir de maneira totalmente espontânea. Então, se hoje você que está me ouvindo está passando por um caso de traição, pare e pense, reveja os seus conceitos, analise onde foi a sua queda, qual foi a sua plantação no passado. Como têm sido os seus relacionamentos? Os seus relacionamentos interpessoais têm sido de fidelidade? Você no trabalho tem sido uma pessoa fiel? Você tem sido uma pessoa que no seu trabalho você propaga o nome de Deus? Você tem os princípios de Deus? Na sua casa, você tem sido fiel aos princípios que Deus estabelece sobre a sua vida, sobre você ser um homem íntegro, sobre você ser uma mulher íntegra? Nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, amados. Se você não aprender a ser fiel, você vai colher exatamente a traição. Então, que hoje, nessa manhã, você reflita sobre isso. Você reflita sobre o amor. Eu poderia aqui dar vários exemplos sobre traição. Do Jardim do Éden até Apocalipse, eu poderia estar citando sobre quantas vezes Deus foi traído, quantas vezes Jesus passou por traição. Mas eu vim aqui te dizer nessa manhã para você aprender a amar a Ele acima de todas as coisas, para você aprender a ser fiel primeiro ao seu Deus, para você primeiro aprender a descobrir a verdadeira face de Cristo, e a partir daí você colherá fidelidade, você colherá espontaneamente relacionamentos saudáveis para a sua vida, e você não mais vai precisar se preocupar se essa pessoa vai te trair alguma vez, se essa pessoa vai ser fiel a você. Se no seu passado você se relacionou com várias pessoas, logicamente que você vai colher em algum momento da sua vida traição. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu estou dizendo que em algum momento alguém vai ser infiel com você. Porque você primeiro foi infiel a Deus. Você primeiro foi infiel àquele que você deveria ter como marido. Porque se eu não considero o Senhor como meu marido celestial, se eu não devo a Ele todo o meu coração, toda a minha inteireza, eu não vou conseguir ter empatia, eu não vou conseguir me relacionar bem com meu marido terreno, com minha amizade, com meu trabalho, com nada. Então que nessa manhã você fique com essa palavra sobre o amor, sobre a fidelidade, sobre a traição, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar essa palavra ao seu coração, que você possa refletir sobre isso, e lembre-se
que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e que tudo que você planta, você colhe. Então plante fidelidade, que você vai colher fidelidade. Plante amor, que você vai receber amor. E que sobre todas as coisas que o Senhor determinou na sua vida, na sua casa, que em nenhum momento você o negue, que em nenhum momento você esqueça que por muitas vezes Ele já sabe o que tem no seu coração, mas Ele quer que você saiba aquilo que tem no seu coração. Então a minha oração tem sido: Senhor, me mostra a inteireza do meu coração, me mostra o que tem dentro do meu coração, porque Ele já sabe o que tem, mas talvez eu não saiba, talvez você que está me ouvindo não saiba o que verdadeiramente tem no seu coração. A Bíblia vai dizer também que enganoso é o coração do homem e maldito é o homem que confia no homem. Então eu não vou confiar em ninguém, eu não vou confiar no meu marido, eu não vou confiar na minha amizade, porque em algum momento ele vai te trair. Não, maldito é você que confia em você mesmo, que você vai ser fiel, que você não vai errar, que você vai ser uma pessoa íntegra. Então avalie o homem a si mesmo, né? Porque naquele momento que Jesus ele pergunta ao Pedro 3 vezes se ele ama, ele queria que Pedro refletisse e não que Pedro se sentisse superior aos outros. Não foi isso a intenção de Deus. Mas Jesus queria mostrar para Pedro o que realmente tinha no coração de Pedro. E eu acredito que Pedro entendeu isso, até porque depois a gente sabe como foi a morte de Pedro, como foi a vivência de Pedro, né, após a morte de Jesus. Então que você nessa manhã aprenda a amar ao Senhor acima de todas as coisas e automaticamente você colherá essa fidelidade aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma quinta-feira abençoada diante da presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja em cada lar, em cada coração. Um beijo e graça e paz.